Record. Então tá. Então, boa noite. A gente é um coletivo de artistas que resolveu falar um pouquinho dessa história do PCdoB e a guerrilha, né? E o massacre. E a gente resolveu fazer uns desenhos para extravasar um pouco tudo isso. Meu nome é Heloísa. Eu fiquei muito impactada assim, com a leitura. Eu acho que, além de ser muito chocante saber que tudo isso aconteceu, eu tenho uma relação pessoal assim que o meu pai está na época da ditadura e eu passei a infância ouvindo dele assim que os militares mentiam muito e plantavam provas para incriminar as pessoas que eles queriam prender, né? E dava muitos exemplos assim. E agora, a partir de 2018, assim, a eleição do Bolsonaro trouxe vários conflitos e uma atitude diferente do meu pai, no sentido assim de uma defesa, uma coisa de arrumar umas desculpas, assim, de falar que os militares, na verdade, eram pessoas boas e muito inteligentes e que só queriam o bem do país e não sei o quê. Então, acho que esse conteúdo ele reverbera assim muito fundo em mim e na relação que eu tenho com meu pai, assim, como saber que tudo isso aconteceu e como que meu pai pode defender uma coisa dessas, né? Então, vou começar a falar um pouco do PCdoB, que o PCdoB ele surgiu de uma ruptura com o PCB numa conferência nacional extraordinária. E aí o PCdoB, eles acreditavam na luta armada, ao contrário do PCB, que queria manter, né, uma coisa pacífica, assim. E Oi, aí Luísa, rapidinho, desculpa te interromper. Tu consegue botar em tela cheia o desenho ou não? consigo. Ih, Uma tela cheia. Ai, obrigada. imagina. Pode continuar, desculpa Então, interromper. então tá. Então, dentre os 136 casos de desaparecidos políticos reconhecidos na Lei 9.140, os 61 são militantes do PCdoB e desses 61, 58 foram mortos na guerrilha do Araguaia e 3 foram mortos na chacina da Lapa. Então, essa guerrilha do Araguaia foi uma coisa muito importante assim que aconteceu. Foi muita essas pessoas foram para o meio do mato assim e viveram nesse acampamento, né? E foi uma coisa muito organizada e tiveram 3 combates para exterminar essa guerrilha. Primeiro combate aconteceu em 12 de abril de 72 e ele contou com soldados do Exército e policiais militares de Goiás, do Pará, do Maranhão e do Mato Grosso. E aí, mais ou menos um mês depois dos combates, a repressão contra a população local provocou a primeira morte, que foi do Lorival de Moura Paulino. E aí, esse Lorival, ele foi preso pelo exército, foi torturado, foi transportado para a base de Xambioá e ele foi torturado até morrer, assim. Ele foi encontrado, daí enforcado na delegacia e o filho dele ficava na porta da delegacia querendo saber dia e noite da sua situação e tal. E ele foi encontrado enforcado. Daí dizem que ele se suicidou, mas foi um de tantos, né, que foi suicidado, né, pela repressão, assim. E aí eles vieram com uma história de que ele teria se suicidado com uma rede que o filho levou de presente para ele. E aí essa rede
ele usou para se suicidar, quando na verdade o filho reconheceu que a corda utilizada não tinha nada a ver com rede nenhuma, assim, que era uma outra corda que eles tinham utilizado. E os familiares do Lorival, eles nunca receberam nem o corpo e nem o atestado de óbito. Aí o senhor José Genuíno, ex-deputado federal, ele também foi sobrevivente da guerrilha do Araguaia e ele declarou que quando ele estava nessa cadeia de Xambioá, na cela ao lado, o lavrador, que se chamava Lorival, foi enforcado pelos militares. Daí, nessa guerrilha, aconteciam muitas armadilhas, assim, porque o exército ele oferecia 1.000 cruzeiros por paulista capturado, que era assim que eles eram chamados, de paulistas, né? E isso era dinheiro suficiente para comprar um pequeno pedaço de terra. Então acontecia, eles combinavam de comprar assim, por exemplo, foi combinado a compra de um rolo de fumo com um tal de cearense. Aí, ao chegar no local, eles foram metralhados. Esse cearense teria entregado o ponto de encontro ao exército. Então, a segunda campanha, o exército admitiu que tinha, na verdade, subestimado a preparação e a disposição de luta dos guerrilheiros. E uma das coisas que acontecia é que o exército entrava na selva fardados, né, usando os uniformes, o uniforme militar, e eles eram alvo fácil para os guerrilheiros que conheciam bem a região, estavam bem adaptados. Aí, nessa segunda campanha, eles não foram bem sucedidos. Assim, algumas pessoas morreram, mas a guerrilha permaneceu bem forte. Aí são muitas pessoas. O texto, né? Ele fala assim, fulano de tal nasceu não sei aonde, fez não sei o que, não sei o que. Muitas pessoas. Uma coisa que me impactou eram a quantidade de estudantes e pessoas jovens, muito jovens, de 30, 20 anos, 20 e poucos anos, e uma meia dúzia de gente assim, que era um pouco mais velha. Aí, por exemplo, Helenira Rezende de Souza, depois ela recebeu um dos acampamentos, recebeu o destacamento A, recebeu o nome dela em sua homenagem, né? Ela foi uma destacada líder estudantil, foi vice-presidente da UNE em 1968, fazia letras na Faculdade de Filosofia da USP. Ela, ao ser atacada por 2 soldados, matou um deles, feriu o outro, sendo, porém, metralhada nas pernas e torturada barbaramente até a morte. Eu acho que é impossível falar de todas as pessoas, com certeza cada um teve a sua importância, né? Mas a gente vai falando conforme, assim, de um ou outro, porque realmente são muitas pessoas. Aí, a terceira campanha, né? A terceira campanha, teve uma trégua entre a segunda e a terceira campanha que durou 1 ano. No final de 72 a outubro de 73. Aí, nesse período, a repressão conseguiu cortar as ligações entre a direção do PCB nas cidades e o movimento guerrilheiro. E os guerrilheiros aproveitaram nessa época a ausência das Forças Armadas para retomar contatos com a população local e realizar um trabalho assim de base, né? Um trabalho diretamente político. Aí, nessa terceira campanha, algumas pessoas morreram também e aconteceu tipo um massacre, assim, que foi quando a guerrilha tentou juntar, a comissão militar da guerrilha tentou juntar os 3 destacamentos A, B e C num comando só e juntar as pessoas no mesmo lugar. E aí o deslocamento dessas pessoas
apesar de eles estarem preocupados em apagar os rastros, eles não conseguiram completamente, e aí o exército cercou o acampamento deles com helicópteros e avião, e aí esse ataque resultou na queda da comissão militar. Não se sabe quantos no total morreram, mas na redondeza desse acampamento tinha em torno de 25 pessoas. Aí, uma dessas pessoas que morreram foi o Maurício Grabois, que foi um grande militante, assim, foi amigo do Carlos Marighella. Ele foi um dos primeiros organizadores do PCB nas Forças Armadas. E ele teve uma trajetória muito importante, assim. Ele dirigiu um jornal chamado A Classe Operária. Daí o jornal foi fechado em 1949. Aí, nas eleições para a Assembleia Constituinte, o PCB elegeu um senador e 14 deputados, entre eles esse Maurício Grabois. Aí, quando o partido foi colocado na clandestinidade, o partido foi colocado na ilegalidade, né? E ele entrou para a clandestinidade. E isso foi uma coisa que me impactou muito também, que todas as pessoas entraram para a clandestinidade, e eu fiquei pensando sobre se fosse hoje, né, com essas ameaças de golpe que a gente escuta a cada 5 minutos aí nesse governo que a gente está passando agora, e o que significaria nos dias de hoje entrar para a clandestinidade, sabe? Então, como essas pessoas moravam, como elas se alimentavam. Se fosse hoje, com certeza pode esquecer qualquer tecnologia de celular ou computador, porque tudo isso seria vigiado, né? Enfim. Aí, continuando, esse Maurício Grabois, ele rompeu com o PCB e ele foi um dos organizadores do PCdoB, né? E em 1967, ele foi um dos primeiros a se transferir para a região do Araguaia. Ele foi morto nesse ataque, né, no terceiro ataque, e os relatórios do Exército e da Marinha confirmam essa informação. Ele guardava consigo um arquivo da guerra. Tinha um diário de campanha muito elaborado, e ele tinha coleção de panfletos, hinos e poemas dos combatentes. Aí, o Centro Oficial de Estudos, Pesquisas, Debates e Publicações e Formação Política do PCdoB recebeu o nome Instituto Maurício Grabois em sua homenagem. Então, aí a gente continua com mais relatos assim de muitas pessoas que morreram, né, nesse local. E aí tem as informações do último ano, né? O último ano da guerrilha foi em 1974, e foi quando aconteceu a Operação Limpeza. A Operação Limpeza foi depois da terceira campanha das Forças Armadas, foi uma verdadeira caçada. Então, somente no início, muito no início, teve algum tipo de reação dos guerrilheiros, mas depois foi uma caçada pura, da mesma forma como se caçam os animais. Aí, nenhuma lei, nenhum princípio, nada foi respeitado. Todos os guerrilheiros que foram presos, eles foram mortos sob tortura ou simplesmente fuzilados. Aí, o depoimento do coronel Pedro Cabral, que ele fala que eram ordens de Brasília que não ficasse ninguém vivo naquele lugar. E aí, além de matar todo mundo, a Operação Limpeza também consistia em sumir com todos os cadáveres da região. Então, eles pegavam as pessoas que sabiam onde estavam enterrados os corpos, iam nesse lugar, pegavam todos os corpos, desenterravam e levavam de helicóptero os restos mortais para, então, eles iam ser queimados na Serra das Andorinhas. E eram queimados todo mundo junto com pneus. E assim acabou a guerrilha do Araguaia. Aí tem, por exemplo, quando a gente fala de Rio de Janeiro, São Paulo, né? Tem algumas pessoas do PCdoB também que são citadas no texto. Por exemplo,
o Lincoln Cordeiro Oeste. Ele foi capturado porque outra pessoa foi capturada e tinha um encontro marcado com ele, e aí nesse encontro ele foi capturado. E aí era uma prática muito comum do exército e eles queriam fazer a mesma coisa com ele. Ele tinha que encontrar outra pessoa que se chamava Luiz Guilhardini, e aí nesse encontro com o Luiz Guilhardini, eles queriam capturar o Luiz, mas o Luiz fugiu. Conseguiu fugir. O Lincoln, ele tentou fugir também e foi baleado. Esse Lincoln, ele foi uma das pessoas do texto que era um pouco mais velhas, que tinha 65 anos, né? E aí, as fotos do corpo mostram marcas de tortura, embora as perfurações de tiros encubram algumas delas, né? E aí, essa pessoa, né, o Lincoln, ele teve uma militância política longa e intensa. Ele participou do Levante Armado de 1935, dirigido pelo PCB. Em 1946, ele foi eleito deputado federal, sendo cassado em 47, quando o Partido Comunista foi posto na ilegalidade do governo Dutra. E em 1962, ele integrou a Comissão de Solidariedade a Cuba e organizou a Comissão Cultural Brasil-Coreia do Norte. Aí, a partir do golpe, ele passou a viver na clandestinidade e, em 68, ele foi preso durante 18 dias, torturado e liberado sem a formalização das acusações. Então, achei muito curioso, assim, eles disseram que ele foi morto tentando fugir, né, tentando escapar, e aí foi baleado, só que, na verdade, as fotos do corpo dele comprovam que ele foi torturado. Isso também era uma coisa muito comum, né, na ditadura. Inventar umas desculpas de como a pessoa morreu, falar que a pessoa tinha sido atropelada tentando fugir, falar que a pessoa trocou tiros e daí por isso foi metralhado, né? Então eles plantavam às vezes as armas do lado do corpo da pessoa. Enfim, aí vou dar mais um exemplo. Carlos Nicolau Danieli. Aí ele foi preso, durante 3 dias foi muito torturado, e foi torturado inclusive pelo Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, o queridinho do nosso presidente Bolsonaro. E apesar das torturas, eles não conseguiram arrancar dele nenhuma informação. E aí, conforme os testemunhos dos militantes políticos que estavam presos com ele sempre respondia: ah, é disso que vocês querem saber? Pois é comigo mesmo, só que eu não vou dizer. E foi morto com 43 anos no 4º dia consecutivo de tortura. Aí, esse caso do Daniele, ele foi objeto de apreciação pelo STM e foi dito que as provas eram frágeis, indicando a necessidade de uma apuração mais completa sobre um evento tão grave. E aí ficou assim, o dito pelo não dito. Nos órgãos a notícia da morte dele foi divulgada em nota oficial pelos órgãos de segurança, afirmando que mais um terrorista tinha sido morto ao tentar fugir quando era levado a um encontro com um companheiro. Ele nasceu em Niterói, era casado, tinha 4 filhos, começou a trabalhar em estaleiros. Aos 15 anos já participava do movimento sindical, ingressou na União da Juventude Comunista em 46 e tornou-se membro do Partido Comunista. Em 54, foi eleito no 4º Congresso do PCB para o Comitê Central. Quando foi morto, era responsável pela imprensa clandestina do partido. E aí também é uma coisa que fiquei pensando muito, né? Cara, era muita coragem da pessoa, assim, ser responsável pela imprensa clandestina do partido, né? Tipo, imagina toda a logística por trás disso e andar na rua carregando as coisas e distribuição dos materiais, né? Enfim. Aí vou dar mais um exemplo, que é Rui Frazão Soares. Ele era um feirante
na feira de Petrolina, e ele foi espancado e capturado na própria feira. Aí os militares levaram ele preso, e ele gritou para uma companheira de feira assim, para avisar para a mulher dele, né, e tal. E os militares voltaram em seguida e levaram todos os vestígios dele, assim, todo o material, a barraquinha da feira, tudo. Aí a mulher dele e o filho, eles moveram uma ação judicial responsabilizando a União pelo desaparecimento do Rui, né? A ação foi vencedora e a União foi condenada a pagar uma indenização superior a 6,5 milhões de reais. No entanto, os restos mortais e as informações sobre o corpo dele, onde foi parar, nada disso a família recebeu, só que o seu nome integra a lista de desaparecidos políticos anexa à Lei 9.140. E aí, uma coisa que eu achei interessante é que o nome dele foi usado para batizar em vários estados, né, ruas, parques e escola. E o estado reconheceu a responsabilidade pela sua morte. Aí eu vou falar um pouco da Chacina da Lapa. Chacina da Lapa aconteceu num aparelho da rua Pio 11, número 767, no bairro da Lapa. A versão oficial é que a chacina foi uma consequência da resistência armada à prisão. Daí teve um repórter, Nelson Veiga, da TV Bandeirantes, que conseguiu furar o sistema de segurança policial e entrou na casa após o fuzilamento. E acho que eu vou começar falando que teve um fuzilamento, né? Teve um fuzilamento nessa chacina da Lapa e 3 pessoas foram mortas dentro da casa. E aí a versão oficial é que essas pessoas teriam resistido à prisão, né? E aí esse repórter conseguiu furar o sistema de segurança e nega ter visto qualquer arma ao lado dos corpos das pessoas. E tudo indica que foi montada uma encenação por parte dos policiais, né, da força policial, para tentar demonstrar um ato de resistência armada. Também teve reconhecimento na justiça. A União indenizou por danos materiais e também morais a viúva e as 2 filhas de um morto nessa chacina, que se chama Drummond. E nessa chacina teve a versão de atropelamento, né? A pessoa tentou fugir e foi atropelada. E aí, na sentença, foi destruída essa versão de atropelamento como causa da morte e também foi estabelecido esse danos morais, né? Ressarcimento dos danos morais, além dos materiais. Isso foi um precedente importante também. Teve uma traição para entregar esse local dessa chacina da Lapa. Manuel Jover Teles. Ele foi preso no Rio de Janeiro 3 meses antes da reunião nesse local e ele decidiu colaborar com a repressão, recebendo em troca um bom tratamento e um emprego para ele e para a filha dele numa fábrica de armas no Rio Grande do Sul. Em 1996, ele foi encontrado pela revista Veja disputando as eleições de vereador pelo PPB de Paulo Maluf na cidade gaúcha de Arroio dos Ratos. Tinha, na época, 76 anos. E uma coisa que achei assim, né? Nossa, quanta gente será, né, disputando as eleições e tendo como esse cara, né, ajudado a ditadura e tá aí hoje fingindo que nada aconteceu e levando a vida normalmente, né? Enfim, nesse episódio, a polícia tinha controle total, a casa estava completamente cercada, não tinha nenhum motivo para matar essas pessoas, elas estavam sem armas, né?
mas mesmo assim eram ordens de execução. Né? Enfim, eu acho que eu esqueci de passar os desenhos, mas a gente escolheu assim o vermelho como temática porque eu acho que não tem como pensar em todo o sangue derramado e é uma coisa bem literal assim. E daí vou passar a palavra agora para a Vitória para ela falar um pouquinho das ações no Nordeste. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, sou a Vitória. Como a Heloísa já introduziu muito bem, né, a gente decidiu expressar um pouco de todo o sentimento, né, que traz a situação da ditadura militar no Brasil, né, que apesar de ter acontecido já há um tempo considerável, a gente vê que foi esquecida, as consequências dela foram esquecidas por muitas pessoas que ainda vangloriam esse movimento que aconteceu, e muitos que pedem a volta disso, né, a gente vê que é uma história que não pode ser esquecida, né, por isso que eu acho que a arte, nesse momento, é essencial para a gente conseguir refletir mais sobre o perigo que é, né, e é isso que a gente tentou propor aqui. A gente está propondo aqui, né, eu vou falar também do PCR e um pouquinho do MRT, né, as ações do Nordeste que houveram durante esse período, né, que foram resistências contra a ditadura, né. Bom, o PCR, desculpa, foi o Partido Comunista Revolucionário, né, como a gente sabe, teve muitas dissidências de movimento durante esse período, né, então o PCR foi a primeira dissidência do PCdoB, e era circunscrita a Pernambuco e estados nordestinos que eram vizinhos. O partido reuniu militantes da Liga Camponesa, entre eles Amaro Luiz, que é o Capivara, esse era o nome dele, vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, e do movimento estudantil também, né? Como a Heloísa falou, a gente vê que muitas pessoas jovens eram envolvidas nos movimentos de resistência, muitos estudantes, o movimento estudantil na época era muito forte, né? A gente também sabe disso. E não o partido em si não se distinguiu no essencial do partido de origem, né, que é o PCdoB, de estratégia de guerra popular. Mas tem uma tese peculiar bem interessante que eu achei no livro que o autor citou, que é de que o Nordeste constitui o ponto mais agudo da contradição entre o imperialismo norte-americano e o povo brasileiro. Portanto, deveria ser o ponto central de atuação dos comunistas revolucionários, né? E a diferença do PCR é que ele denunciou a inação traidora do PCdoB e quis partir para atos de efeitos mais imediatos, né? Então, tinha divergências no sentido de como agir, de ações a serem tomadas contra a ditadura. Dedicou-se ao incêndio de canaviais para desorganizar a produção açucareira do Nordeste. E, como eu falei, né, o Capivara, um dos dirigentes do PCR, ele foi assassinado na casa de detenção de Recife em 1971. Né, era preso político e, de acordo com a versão oficial, ele morreu envenenado na detenção. Era líder do Sindicato Rural de Barreiros e, como eu falei já, um dos dirigentes do PCR. Né, então, ele tinha uma relevância para o partido na construção dele. Né. Como disse, a história oficial informava que os próprios companheiros seriam responsáveis pelo envenenamento por conta de divergências políticas. E a gente vê que, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, que desmentir isso, né, então as versões oficiais da repressão na época, como a Luísa já apresentou, eram muito construídas, né, não eram verdades, eram montadas, né. Aí tem isso, exato, teatros. Tem até o relato da companheira do Capivara, né, a Maria das Dores Gomes, que disse que tinha visitado ele no dia anterior à morte e disse que ele estava saudável, né. Como eles citam que foi um envenenamento, mas na própria necrópsia, desculpa, mostra que houve hemorragia pulmonar decorrente de traumatismo do tórax por instrumento contundente e fizeram exames toxicológicos e todos eram negativos. Então, isso faz com que a gente reflita, né, sobre todas as atitudes que
a ditadura militar teve, que os oficiais tiveram, quantas mentiras que não foram contadas, né? E casos como esses acobertados. Esse é só um caso dentre milhares que aconteceram. A comissão especial, né, que reveu esses casos da ditadura, ela reconheceu a responsabilidade do Estado pela morte do Capivara. Aí tem até uma carta de denúncia de setembro, que foi feita em setembro de 1973, que serviu para denunciar os diversos casos de sequestros de pessoas em locais públicos. Dentre eles, Manuel Lisboa de Moura, que era estudante de medicina, e Manuel Bezerra dos Santos, que também faleceu por causas não naturais de independência policial. E esses são os exemplos de mortos do PCR, né, que foram os 3 dos principais membros do partido que foram presos, torturados e mortos. O Manuel Aleixo da Silva, que é denominado Ventania, Manuel Lisboa de Moura e Emanuel Bezerra dos Santos. Todos foram, esses 2 últimos, né, o Manuel Lisboa e o Emanuel, eles foram torturados no DOPS de Pernambuco, transferidos para o DOPS de São Paulo e morreram no mesmo dia, em 4 de setembro. O caso Ventania, que é o Manuel Aleixo da Silva, as circunstâncias da prisão dele foram relatadas por sua própria companheira, né? Ele foi chamado por 4 ou 5 homens no começo da manhã de agosto de 1973 e foi chamado para entrar em um carro que estava estacionado, né? A versão oficial é que ele morreu trocando tiros com oficiais do exército. Sua companheira não acreditou porque ele nunca andava armado e não havia voltado desde aquela manhã que ele foi chamado pelos oficiais. E depois disso, ela espera a justiça para que nunca mais aconteça outro final de agosto tão triste como o de 1973. Ele não deixou filhos e, de acordo com os laudos, né, ele foi assassinado com um único tiro nas costas, né? Então, mostra que ele não necessariamente, ele não trocou tiros, né? Ele foi executado. O assassinato foi tratado pelo delegado no DOPS como um ato de quem agiu no estrito cumprimento do dever legal, né? Então, como se ele tivesse reagido aos oficiais. Mas, na realidade, o que aconteceu foi que ele foi preso por esses agentes do órgão de repressão, torturado até a morte em alguma dependência policial e levado para Ribeirão, onde foi montado mais um teatro que simulasse um tiroteio. E, né, eu acho meio chocante esses relatos, porque me faz pensar a mentalidade dos agentes da repressão, né, da época, de como eles conseguiam agir dessa forma, sabe? De simplesmente tratar alguém desse jeito e desaparecer com o corpo da pessoa, sendo que familiares, companheiros não conseguem nem saber o local, sabe? Não conseguem nem ter o corpo de volta para conseguir fazer um enterro decente. E isso foi o que me chocou muito. Aí, a respeito dos outros 2 membros que eu falei anteriormente, né, Manuel Lisboa e Manuel Bezerra, a versão oficial é de que eles teriam um encontro marcado em setembro, em São Paulo, de 73, né? E Manuel estaria preso em Recife, deu essa informação aos policiais, então fizeram uma emboscada, né, para fingir que o Manuel iria encontrar o Emanuel, e daí começou um tiroteio por parte dos policiais, em que ambos morreram, né? Então, isso acabava justificando a morte dos 2 e desmoralizava também eles, né? Sendo que, na realidade, Emanuel havia sido preso com Manuel em Recife, em 16 de agosto de 73. Eles foram transferidos, né, para São Paulo, que foi negociado entre o delegado do DOPS de Pernambuco, Luiz Miranda, e Sérgio Fleury, né, que é um delegado muito conhecido, né, do período da ditadura militar de São Paulo. Então, eles foram de Recife para São Paulo, onde depois continuaram a ser torturados.
o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos de 64 dizem que Emanuel foi morto sob torturas no DOI-CODE de São Paulo, ele foi mutilado, e Manuel Lisboa, houve várias denúncias de presos políticos que se encontravam também nas dependências do DOI-CODE, que confirmavam que o corpo dele estava coberto de queimaduras, estando inclusive quase paralítico, e seu caixão só seria entregue aos familiares caso não fosse aberto, né? Então, a gente vê a monstruosidade das coisas que ocorriam na época, né? Depois de 2 meses das mortes do PCR, o delegado Luiz Miranda, de Pernambuco, retribuiu ao delegado Sérgio Fleury, recebendo militantes presos da Ação Popular, que foram torturados e mortos em Recife. Então, também a relação que os delegados dos estados tinham entre si, basicamente mostrando um pouco de toda a sujeira que tinha na época, né? Há, inclusive, informações dos processos indicando que Manuel Lisboa e Manuel não haviam participado do atentado contra o Marechal Costa e Silva, porque esse era um dos argumentos da repressão na época, que pensava, eles são terroristas, a gente precisa acabar com eles, basicamente, né? Então, o argumento era de que eles tinham feito participado do atentado contra o Costa e Silva, sendo que isso não era verdade, porque Manuel era estudante e morava em Natal. Ele se encontrava em Natal no dia da ação, e Manuel, no dia do atentado, estava trabalhando no escritório em Recife Velho. Então, toda essa questão da mentira, da omissão, né, de tudo que aconteceu, fez com que os 3 casos fossem reconhecidos por unanimidade pela comissão especial, né? Então, do Estado se responsabilizar pela morte desses 3 membros do PCR. Depois disso, teve o projeto Rua Viva, né? Como a Heloísa falou também, né? Do exemplo que ela citou, que em novembro de 94, o Programa Especial de Cidadania e Direitos Humanos da Prefeitura de Maceió criou esse projeto que homenageava os mortos e desaparecidos políticos alagoanos, entre eles Manuel Lisboa de Moura, denominando ruas de cidades com seus nomes. Então, esse foi um exemplo de um pouco das tragédias que houve no período, né, que envolvem o PCR. E também vou falar um pouquinho do MRT, né, que foi outro movimento muito importante de resistência da ditadura, contra a ditadura, né, que foi o movimento revolucionário Tiradentes. Também surgiu de uma dissidência, né, mas dessa vez a dissidência da Ala Vermelha, que ficou inconformada com o processo de autocrítica iniciado na organização. Então, foi muito por divergências de ações, né. Aí, o autor falou um pouquinho sobre o caso do Aderval Alves Coqueiro, né, que foi um dos membros militantes, né, muito significativos para o MRT. O Aderval, ele foi morto, né, com 33 anos, ele era baiano do município de Brumado, e ocorreu em fevereiro de 1971, né? Foi divulgado pela imprensa como uma grande vitória da ditadura, porque tratava-se do primeiro banido localizado pela repressão após retornar à BR. Então, o Aderval, ele estava entre os... Desculpa, eu me perdi aqui. Na época da ditadura, ali no começo dos anos 70, no final de 69, muitos movimentos de resistência da época efetuavam um sequestro, né, de cônsules gerais de outros países. Teve do caso do cônsul do embaixador estadunidense, do embaixador japonês, do embaixador alemão, né, porque eles faziam isso em forma de conseguir soltar os presos políticos da época, né. E o Aderval era um desses presos políticos que foi solto e foi exilado. Então, ele foi para a Argélia e retornou. Por isso que foi um grande choque a morte dele, porque ele foi divulgado na imprensa como a gente encontrou um dos terroristas, né? E conseguimos localizar e exterminar ele, né?
Ele era de origem operária, ele era casado, tinha 2 filhas e começou cedo a militância política. Ele se filiou ao PCB e depois foi para comitê regional do PCdoB, focando nas atividades de zona rural. Também participou da Ala Vermelha e depois integrou o MRT. Ele vivia desde 61 como operário de construção civil e foi preso em 69, transferido para o DOPS SP e sendo torturado também pelo delegado Sérgio Fleury, né? Foi banido em 70 e desde o momento que ele foi banido, ele estava procurando formas de voltar para o país para continuar a retomar a luta, né? Então ele foi embora em 70, mas logo em janeiro de 71 ele já retornou para o Brasil. E foi localizado no Rio de Janeiro e morreu em fevereiro de 71. Então ele não ficou nem um mês no Brasil, né? E segundo testemunhas, né, do dia e do local da morte, uma grande área do bairro foi cercada pelos agentes policiais para evitar a fuga dele, né? A versão oficial diz que ele reagiu à prisão, tentou fugir, mas foi abatido pelas costas. E seu corpo deu entrada no IML, mas não foram encontrados nenhum laudo de necrópsia, nem laudos e nem fotos de perícia local. Então havia muitos documentos que estavam faltando, né, para relatar mais sobre o caso e entender um pouco mais sobre como foi a morte dele, né. O dossiê do caso mostra que a comissão especial requereu ao secretário da Justiça do Rio de Janeiro laudo de exame de necrópsia que não tinha fotos e todas as informações que pudessem informar sobre a morte de Coqueiro, né? E não constava sequer resposta da Justiça do Rio de Janeiro. O relator, no parecer, considerou que a sonegação de documentos oficiais, em mais esse caso, visava impedir o conhecimento pela sociedade das reais circunstâncias em que se deram as ações da repressão. Então, como a gente já falou muitas vezes aqui, né, foi mais um exemplo de como eles orquestraram, né, construíram toda a cena da morte para ser algo favorável à imagem deles, né. E tem até depoimentos de testemunhas, né, sendo de uns depoimentos de Francisco Soares, que foi o zelador do prédio, e ele estava presente no momento do ocorrido, e ele esclareceu que o Coqueiro, na realidade, não reagiu à prisão, e houve ordem policial para atirar e matar. Inclusive, ele até fala que um dos agentes, né, oficiais anunciou que havia presunto fresco e foi dada a ordem para que se colocasse a arma ao lado do corpo, né. Então, assim, ele não estava nem armado no momento da morte dele. Então, a imprensa, né, o Jornal do Brasil, na época, publicou a versão oficial, publicando também fotos que mostram que ele foi alvejado pelas costas. E a edição do Jornal da Tarde também forneceu outras informações que veio de um oficial militar que participou da operação. E dizem que ele localizaram que a localização de Coqueiro pela repressão foi dada pelo preso político desaparecido Rubens Paiva, que tentando então transformar, né, o Rubens Paiva em um delator de terroristas. E de acordo com o relator do caso, os documentos anexados ao processo permitem demonstrar que Coqueiro foi mesmo vítima de execução sumária e não houve tiroteio, uma vez que também estava desarmado. Ele foi arrastado ao pátio, levando a crer que foi mais uma vez montado um teatro para dar coerência à versão oficial. E aí a comissão especial, de novo, reconheceu a responsabilidade do Estado pela morte de mais um militante da época, né, Aderval Coqueiro. E aqui fala um pouquinho também sobre as mentiras, né, que foram, quer dizer, sobre os fatos que foram desmentidos, né, depois. E finalmente o oficial diz à reportagem que Coqueiro teria sido localizado graças ao depoimento de Rubens Paiva. Só que essa versão é insustentável, porque Rubens Paiva, na época, já estava morto. Ele havia sido morto em estabelecimento militar também.
Também citam que as fotos obtidas junto da agência do Jornal do Brasil indicam que a vítima não foi abatida no local em que se encontrava o corpo, o cadáver foi arrastado para lá, as manchas de sangue no piso são visíveis e indicam isso. O revólver, portanto, também não poderia se encontrar naquela posição na mão direita. As fotos indicam ainda que o cadáver de coqueiro apresentava outras lesões, além das feridas do tórax e abdômen, e, em parte, nítidos sinais de ferimentos na cabeça, na nádega esquerda e na perna direita. Então, foi uma situação de morte não esclarecida, né? Os elementos de prova reunidos se harmonizam com o depoimento do zelador, que eu citei anteriormente, e há fortes indícios de que a cena foi montada. Então, sendo que não haveria motivo para a montagem de cena se o militante de fato tivesse reagido a tiros. Ele foi encurralado, então. E o prédio estava cercado por um poderoso aparato policial, composto, segundo os jornais, de 50 homens armados, mais do que o suficiente para a detenção. Então, o caso foi unanimidade, foi aprovado pela comissão especial de responsabilizar o Estado pela morte de Aderval também, né? Então, eu achei muito chocante a gente entrar mais a fundo, assim, nos casos específicos, né, de como foi a atuação dos oficiais na época. Eu vou. Não sei se a Heloísa tem mais alguma coisa a adicionar. Não, acho que era isso mesmo. Eu vou acabar de passar aqui. Acabei de passar uns desenhos enquanto tu falava, né? Eu Sim. acho que muito chocante. Essa leitura foi muito pesada para mim, assim. Bem pesado mesmo. E é isso. Eu acho que desenhar foi uma coisa mais... Foi a parte mais legal do trabalho, assim, porque brincar um pouquinho com essa tinta, deixar ela correr, assim, são experimentos com tinta nanquim em cima de papéis molhados, então é uma coisa que a própria tinta vai escolhendo o seu caminho e fazendo, criando os desenhos de uma forma involuntária, assim, né? Sim. E acho que é isso, assim, estou bem querendo ouvir os outros trabalhos, porque eu acho que é muito importante saber do que aconteceu, para que isso não seja esquecido. E só que ao mesmo tempo é uma leitura muito pesada, assim, para a gente ler tudo isso. Então, se a gente fosse ler todos os textos que todo mundo vai fazer os trabalhos, né? Acho que eu ficaria bem... Acho que eu sentiria muito, assim, afetada, acho que sim. Bem afetado. Então, é legal a gente ter essa divisão e poder compartilhar um pouco entre nós, assim, essas informações. Sim, concordo. É algo que deve ser debatido sempre, né? Porque senão fica no esquecimento e acho que não é algo que deve ser esquecido. Então tá. Encerramos por aqui. Certo. Boa noite, então. Boa noite, gente, e até a próxima aula. Até. Deixa eu parar aqui a gravação.